Sejam todos bem-vindos à segunda aula da Semana Viver de PPCI. Durante essa semana, tu vai saber tudo o que tu precisa sobre o maior mercado de engenharia e de arquitetura da atualidade. Eu vou te mostrar o caminho que qualquer engenheiro, arquiteto ou projetista precisa percorrer para ganhar de 2 a 3 mil reais por um projeto e construir uma carreira independente e de sucesso. Uma oportunidade de ganhos que continua existindo em qualquer momento e não importa se a economia do país vai bem ou se vai mal. Na última aula eu te apresentei as oportunidades que o mercado de PPCI oferece para quem domina as habilidades necessárias para a elaboração desse tipo de projeto. Expliquei as vantagens de atuar nesse mercado e por que agora é o melhor momento. Por fim, nós falamos sobre os maiores desafios dos profissionais do mercado de engenharia e de arquitetura e como a elaboração de PPCIs resiste a qualquer momento da economia. Muitos profissionais já participaram e eu tenho certeza que perceberam as oportunidades desconhecidas até então. Tá, mas se tu ainda não assistiu essa aula, então não perde tempo. Para esse vídeo agora e assiste o vídeo da aula anterior antes de continuar, porque é importante tu lembrar que cada uma dessas aulas é uma parte desse quebra-cabeça que a gente está montando ao longo dessa semana. Então não perde nenhum conteúdo para que tu possa extrair o melhor dessa experiência. Bom, então como eu te disse na aula anterior, o meu objetivo nessa e na próxima aula é te mostrar o passo a passo que tu precisa seguir para viver de PPCI. Mas antes disso, eu quero que tu tenha total clareza sobre as vantagens desse mercado e se ele realmente é para ti ou não. Antes de mais nada, tu precisa entender que se tu é engenheiro ou arquiteto ou um projetista, independente do teu tempo de experiência ou da tua área de atuação atual, tu pode aprender como elaborar PPCIs sem maiores dificuldades. E isso não é achismo, pessoal. É só a constatação do que a gente já viu acontecendo conosco, comigo e com a Valdereza, e também com os nossos alunos. Tá, meu nome é Jaime Bochernitsan, eu moro em Porto Alegre, sou engenheiro civil, trabalho na área, fazendo reformas de prédios. Eu senti que o PPCI era um complemento da minha carreira. Muitos prédios, muitas reformas, dependendo do estabelecimento, indústria ou comércio, pediam para que fizesse o PPCI do estabelecimento. Então eu achei conveniente unir o útil ao agradável, ou seja, agregar na minha carreira, na minha profissão, no meu trabalho, o PPCI. Além disso, é uma área de franca expansão, porque tem muito prédio que precisa renovar a cada 3 anos ou 5 anos, depende do estabelecimento. Então, precisa de empresas confiáveis para fazer o PPCI. Então, eu achei por bem trazer isso para o meu portfólio, mais essa opção aos meus clientes. E também um ganho extra, né? Quando consegue-se fechar os orçamentos, tem mais um ramo aí de atividade. Eu sou Rosemary Schmitz Dúlios, tá? Sou desenhista projetista, uma técnica, né? Quando eu comecei a ter um contato com a EGEST, foi um divisor de águas, assim, que a minha profissão no lado de PPCI estava engatinhando. Só que eu sou do tempo da 420 e todas essas mudanças de todo esse período eu estava sempre patinando. E com o contato com eles, eu fiz todos os cursos de primeira edição, eu acompanho eles. E assim, atualmente eu estou muito satisfeita, porque meu lado profissional só somou, porque meus aproveitamentos e as minhas aprovações estão quase 90%. Claro, bem. Eu sou estudante de engenharia civil e estou estagiando no momento. Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu estou no final do meu curso e estou iniciando a fazer meu trabalho de conclusão de curso, que eu decidi focar na área de PPCI. Aí um colega meu viu que o Luciano ia fazer uma live, uma das primeiras lives que ele e a Valdereza iam fazer juntos, e me marcou e disse, olha, assiste a live, né, quando vê te interessa, te ajuda no teu trabalho. E daí eu entrei na live, conheci o Luciano,
falei, né, sobre o meu projeto de conclusão de curso, e daí a gente criou uma parceria e eu fiz todos os cursos com ele. Todos os cursos são ótimos, tu aprende demais, assim, é um conhecimento. Eles têm muito tempo de trabalho na área, né, então eles têm um profissionalismo, assim, que difere de outras coisas que eu já vi, assim, porque a carga de trabalhar na área, né, tu não consegue lendo legislação, que nem, por exemplo, o meu trabalho vai ser com legislação. Então, eu li e muita coisa tu não consegue absorver. Mas eles se explicam de uma forma que tu aprende em 2 segundos, uma coisa que tu demoraria séculos lendo e de um jeito muito mais fácil, né? Eu achei muito boa a didática deles, as aulas são muito boas todas. Tanto para quem nunca teve nenhum contato com a área, tanto para quem já tem uma experiência, que tu acabava dando para ver nas aulas que tinha gente que já trabalhava na área, já tinha certa experiência, e mesmo assim tinham suas dúvidas e suas dúvidas eram sanadas. E eu digo por mim que não tinha experiência nenhuma na área e total facilidade para entender todos os termos e coisas que eles falavam, porque eles conseguiam explicar tudo muito bem, com uma facilidade que te faz entender muito fácil. Meu nome é Vitor, eu sou arquiteto urbanista e sou formado há 2 anos e já estou trabalhando na área. Eu recém tinha me formado quando eu fiz o curso, né? E eu senti a necessidade de descobrir mais sobre esse assunto. Tanto por pessoas me falando que é uma área de mercado que está crescendo, tanto pela necessidade nos projetos, né? E a gente vê pouco também isso na faculdade, né? Então eu achei que foi bem pertinente o curso. O que mais dá medo, pessoal, é pensar na legislação e nas responsabilidades que a gente tem pelo fato de não saber a responsabilidade, né? O que cabe a gente, o que não cabe. Aí, com o curso, abriu um pouco mais os horizontes. Eu gostei bastante. O Luciano e a Valdereza, eles são bem didáticos, né? E eles tratam tanto com gente que nunca viu na vida, quanto gente que já está no mercado, né? Que eles têm... Eu fiz os 3 cursos deles, né? Então, tanto o inicial do PPCI, a apresentação, até a parte de oficina, é bem interessante, que é bem didático. E qualquer dúvida também, tu pode falar com eles, e também a questão do networking, né? O pós-curso, o contato com eles pós-curso, que é bem interessante. É essencial para o arquiteto ter noção do PPCI ou não, né? E na hora de elaborar é imprescindível isso. No fim das contas, para elaborar bons projetos, tu não precisa de anos de experiência, de uma formação específica, mas apenas de um passo a passo correto. Do caminho das pedras, para não cometer os mesmos erros que a maioria dos profissionais cometem, que eu já cometi no passado e que ainda não conhecem a área. Se tu conhecer e seguir esse passo a passo, tu pode ter certeza que tu vai conseguir aprovar os projetos no Corpo de Bombeiros, vai satisfazer os teus clientes e garantir a segurança das edificações. Até porque elaborar PPCI não é difícil. O que é difícil, de fato, é conhecer as legislações que tu precisa seguir, os procedimentos corretos que tu tem que respeitar e saber lidar com os órgãos, com os teus clientes e com os profissionais que estarão envolvidos no projeto. Isso sim. Só que sabendo tudo isso, a elaboração de um PPCI se torna bem mais fácil. Só que, infelizmente, a maioria dos profissionais não compreende isso. E aí, no final das contas, esses profissionais acabam saindo da área ou então terceirizando esse tipo de trabalho para outros profissionais que o executem. E a consequência disso tudo é somente uma. A gente fica diante de um mercado que naturalmente tem muitas oportunidades sim de trabalho, mas que se torna ainda melhor em razão dessa falta de qualificação dos profissionais e quando os profissionais acabam desistindo do mercado. O outro ponto importante é que o mercado de PPCI pode ser altamente lucrativo. Como eu te disse na última aula, dependendo da tua região, da tua cidade ou do teu estado, tu pode cobrar sim, em média, de 2 a 3 mil reais por um único projeto, mesmo que tu não esteja iniciando no mercado. Um projeto muitas vezes simples, que vai te demandar apenas uma fração de tempo em comparação com que um chefe, né, ou que uma empresa te demandaria caso tu trabalhasse no meio corporativo. E não é só isso, pessoal. A principal vantagem da elaboração desse tipo de projeto é que não existe teto de ganho para as oportunidades que podem surgir. Oportunidades que podem ser divididas em 2 categorias diferentes. A primeira,
quanto ao tamanho do projeto e o seu valor. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade há um tempo atrás de fechar um contrato de um PPCI de R$30 mil. Isso mesmo, R$30 mil. E é claro que por ser um projeto maior, né, eu precisei contratar mais alguns profissionais para atender algumas demandas específicas. Mas mesmo assim, esse projeto me deu uma lucratividade excelente. E se tu parar para pensar apenas no valor bruto, essa oportunidade fica melhor ainda. Se a gente considerar a média salarial que a gente tem visto no mercado aí, que tem empresas pagando em torno de R$2.500, R$3.000 para o profissional, ou seja, se tu conseguisse um projeto dessa magnitude que eu fiz, é um projeto que poderia te demandar talvez em torno de 3 meses de trabalho e que poderia te dar uma lucratividade 4 vezes maior, né, em comparação com esses salários, né, ao longo de um ano de trabalho. E o melhor de tudo, pessoal, sem precisar se estressar tanto, trabalhar horas e horas todos os dias, se levantar todos os dias para ir para um emprego onde os teus ganhos são limitados e as oportunidades de crescimento muitas vezes também. A segunda categoria são as oportunidades dos trabalhos extras. Porque apesar de tu se especializar em PPCI, isso não vai te impedir de prestar outros tipos de trabalhos na tua área. Não te esquece que na maioria das vezes o cliente que te contrata para um trabalho, ele pode acabar precisando de outros conhecimentos, de outras habilidades que tu também tem. Tu sendo um engenheiro, tu sendo um arquiteto ou tu sendo um projetista, tu pode oferecer outros serviços para um mesmo cliente que já conhece a qualidade do teu trabalho. E a consequência disso é que um simples projeto ali inicial de 2 ou 3 mil reais pode virar 4, 5, 6 mil reais ou mais. Isso sem falar nas indicações de um bom trabalho que tu fez para outros possíveis clientes. Um outro ponto de vantagens, pessoal, é que o mercado de PPCI é um mercado que ainda assim tem estabilidade de mercado. Como eu já te disse na aula anterior, diferente de outras áreas da engenharia e de arquitetura, o mercado de PPCI ele não é abalado pelas crises. E isso acontece por 3 motivos. O primeiro é que é uma área muito nova e poucos profissionais ainda estão aproveitando essas oportunidades que são oferecidas. Em razão disso, ainda tem muita gente despreparada e que não consegue elaborar PPCIs que sejam aprovados realmente pelo Corpo de Bombeiros. Quem souber o passo a passo correto para elaborar bons PPCIs, vai conseguir também bons clientes e vai conseguir a aprovação dos seus projetos o mais rápido possível. O segundo motivo é que mesmo em uma crise externa ainda continuam existindo muitas obras em construção, correto? E mesmo que todas essas obras parassem, o mercado das edificações existentes vai continuar exigindo a sua regularização. E elas realmente precisam pelo terceiro motivo. A elaboração de um PPCI não é uma escolha, não é uma opção ou uma regalia da edificação. Ela é obrigatória pela legislação do Corpo de Bombeiros. E esse é um ponto muito importante na segurança de todos. E por isso ele não pode ser deixado para depois. Bom, eu acredito que a essa altura tu já entendeu as oportunidades que esse mercado te oferece e como tu pode alavancar a tua carreira atuando no mercado de PPCIs, correto? Agora, então, eu vou te revelar os 3 passos que tu precisa seguir para conquistar um futuro promissor nessa carreira e realmente viver de PPCI. O primeiro, obviamente, é saber fazer os projetos que eles sejam aprovados pelo Corpo de Bombeiros o mais rápido possível. Eu sei que isso pode parecer um pouco bobo, mas eu te digo, esse é justamente um dos principais problemas que os profissionais que entram nesse mercado acabam encontrando, porque projetos reprovados geram retrabalho, perda de tempo e a gente sabe que tempo é dinheiro. E se tu não aprender o passo a passo correto na elaboração dos PPCIs, pode ter certeza, a reprovação do teu projeto pelo Corpo de Bombeiros vai acontecer. Tu vai ter mais retrabalho e vai ter cada vez mais e mais perda de tempo. Então tem que ficar muito atento a esse ponto.
segue o passo a passo correto, elabora os teus próprios processos e os siga para que tu não perca tempo com as indas e vindas do teu projeto no Corpo de Bombeiros. Seja para não tomar o teu tempo ou para não prejudicar o teu cliente também, né? O segundo passo é entender o problema do teu cliente e apresentar uma solução simples para ele. Um dos maiores erros que eu vejo os profissionais cometendo ao começar nessa nossa área é bombardear o cliente com termos técnicos e diversas outras soluções que muitas vezes eles não entendem. Tu precisa ter essa percepção de que o teu cliente não necessariamente se formou em engenharia ou arquitetura ou mesmo que ele fez algum curso técnico na área. Ele não vai ligar para as nomenclaturas, para termos técnicos, porque provavelmente ele vai ser um leigo, como por exemplo é o caso de um síndico. E o que na verdade ele quer simplesmente é a solução simples, que o prédio esteja seguro para todos e que seja aprovado. Não somente pela questão da segurança das pessoas, mas também para não gerar para ele prejuízos futuros desnecessários, com toda certeza, né? Se tu entender a real necessidade do teu cliente e te comunicar com ele da forma correta, pode ter certeza que o teu maior problema vai ser organizar uma agenda cheia de trabalho. Por fim, o terceiro e último passo é construir uma boa rede de contatos profissionais. Entenda que se tu quiser partir para projetos maiores e com certeza tu ter ganhos maiores, é importante que tu tenha uma boa rede de profissionais ao teu redor, porque se tu quiser ir mais rápido, eu acredito que ir sozinho é a melhor solução. Agora, se tu quiser ir mais longe e se tu quiser crescer mais, as pessoas que estarão ao teu lado vão ser muito importantes nesse processo. Então, para de focar na concorrência e foca nas parcerias de trabalho. Bom, eu imagino que neste momento vocês já estejam na expectativa, né, de poder ver um pouquinho da graficação de um PPCI. E é justamente isso que a gente quer mostrar para vocês. A Valdereza vai mostrar aqui um pouco de uma graficação de um projeto de prevenção contra incêndio para vocês verificarem como é fácil trabalhar na área de PPCI. Você pode compartilhar a tua tela aí ou, né, tudo contigo. Então tá, Luciano, obrigada por ter passado aí, obrigada pelo pessoal que está aí nos assistindo, acho que estão ansiosos, assim como a gente fica também antes de começar um PPCI, né, a gente quer ver ele pronto, né, a gente quer ver ele ganhando forma, e é neste momento que ele ganha forma, né, a gente passou pela parte ali que a gente conversou antes pelo diagnóstico, né, aquilo que a gente vai analisar nossa ocupação, vai ver número de pavimentos, vai ver tipo de ocupação ela é, um prédio vertical, uma ocupação térrea, vai fazendo todas essas anotações. Feito tudo isso, a gente passa por tão sonhada parte do dimensionamento, né? A gente já conseguiu saber, então, quais são os tipos de processos que a gente vai ter e a gente vai olhar o dimensionamento que a gente vai ter. Vai lá, anota tudo direitinho, o que a gente precisa e daí sim pode pegar nossas plantinhas, começar uma limpeza nelas e começar a graficação delas. E essa parte é bem, assim, vamos dizer assim, confortável de fazer e gostosa, porque tu já tem tudo na mão. Então, agora é só começar a desenhar. Então, é uma parte onde tu pode dizer assim, agora é o momento que eu posso relaxar um pouco e colocar, né, tudo que eu já tenho de informação na prática no meu projeto. Então, vamos compartilhar essa tela? Vamos lá. E realmente é bem como a Valdereza falou. A primeira etapa, assim, ela é um pouquinho mais, talvez cansativa ou exaustiva, mas agora, nessa etapa de graficação, vocês vão ver um PPCI tomando forma. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui, ó, vou mostrar para vocês agora primeiro o nosso modelo de planta, né? A planta que a gente recebe lá do nosso cliente, ela vem com todas as informações, vem com área, aí vem com corte, daí tu tem o número de pavimentos. Aqui tu já vai fazendo um diagnóstico também, né? Fazendo algumas anotações. Então aqui tu já tem teu subsolo, teu pavimento térreo, pavimento tipo e a cobertura. Perfeito, tu já analisou tudo, tem tua plantinha, tem todo o teu arquitetônico à tua disposição. Aqui a gente tem um subsolo, ó, o projeto aqui já está mais limpo, ó, justamente para mostrar para vocês. Tudo que a gente não precisa mostrar para o bombeiro, achura, informações que vão dificultar depois o entendimento do projeto, a gente retira. Mas não retira tudo, não deixa o projeto pelado, vamos dizer assim, né? Tirando tudo que é informação. Por exemplo, box, mantenha a informação.
PNE, mantém a informação, que é para a gente saber, né, o que é o projeto e também para o bombeiro poder entender o projeto quando ele estiver analisando, tá? Então, a gente limpa o projeto, deixa ele mais ou menos assim como eu deixei, tá? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas no básico, tá? Bom que dê para entender, não tira nada que vai prejudicar o projeto, mas que o projeto não fique poluído, até para te poder colocar os teus sistemas em cima com tranquilidade. Tá? Então, ó, a gente tem todos os pavimentos, tem aqui o térreo, pavimento térreo, depois tem pavimento tipo, ó, deixando as informações, ó, deixando o nome dos cômodos, tá? Temos a cobertura, com a mesma situação, deixando os cômodos, e temos a parte aqui dos reservatório e casa de máquinas, tá? Da mesma maneira, deixando os cômodos. Estou com o meu projeto limpo, finalmente eu posso iniciar a graficação dele, porque já tenho tudo o que eu preciso em mãos. Então, vamos à obra, vamos iniciar então? Então, vamos lá. Como vocês viram ali, né? Então, é uma edificação mista, né? Ela é comercial e residencial. E aquele subsolo de estacionamento atende somente a parte residencial. As lojas do térreo, elas dão direto para a rua, né? Isso mesmo. Tá, então, aqui a gente já está com a nossa parte de projeto. Vou mostrar as pranchas já montadinhas aqui primeiro para vocês, dar uma entendida, né? Então, olha só o subsolo. Olhando assim, né? É tranquilo. O que a gente tem aqui, então? Então, a gente tem aqui a sinalização de orientação e salvamento, ó, sinalização já em planta. A gente tem iluminação de emergência. Aqui a gente está com parte do extintor, alarme de incêndio, hidrante, nosso tipo de porta exigida conforme a altura, né, descendente. Então, a gente vai olhar na nossa RT lá, ou nossa IN, ou nossa IT, qual é a exigência de tipo de escada para essa ocupação, e conforme o tipo de escada, qual é a exigência das portas, proteção das portas nela, né? Então, a gente já vai ter visto isso na nossa legislação, e vamos só graficar em planta. Mostrar, então, aqui uma PCF P90 para o subsolo, neste caso, tá? Aqui a gente vai colocar as paredes também, né? Se for exigência de ter uma parede com proteção TRF, né? Proteção de resistência ao fogo. Aqui, muito importante, tá? Que é onde mais o pessoal se perde, nosso espaço de PNE, o espaço para cadeirante. Quase todas as legislações hoje estão adequadas, tá? E mais ou menos compatibilizadas com a 9050. Então, elas pedem sim o espaço para cadeirante. E esse espaço dentro da escada, ele não pode ficar abandonado, ele vem com um dispositivo, né, que está ligado à central de alarme ou ligado ao porteiro eletrônico. Então, marquei isso no meu projeto, ok, tenho espaço, posso dar sequência. Continuo marcando a minha sinalização e todos os equipamentos que eu preciso, iluminação de emergência, todos os equipamentos. E como é que eu faço isso? Como é que eu marco esses equipamentos em planta? Na minha legislação lá, ele vai ter as orientações. Então, se eu preciso de um extintor de incêndio, eles são por distância a percorrer e capacidades extintivas. Então, eu vou ver qual é o tipo de carga que eu tenho naquele local, quais são os tipos de extintor que eu preciso, extintor de água, de pó, o que eu preciso, e vou dimensionar ele com a simbologia que a minha legislação pede, tá? E quando eu estou colocando ele em plantinha, o que eu tenho que observar? Bom, a 5 metros a porta de entrada tem que ter 1, então já vou marcar 1 a 5 metros. Se eu tenho riscos pontuais, tipo gás, outros riscos, eu já vou colocar os extintores deles. E o resto eu vou marcando conforme a distância que eu preciso chegar até o extintor, tá? Então, por exemplo, se eu tiver que chegar a 20 metros até esse extintor, como é que eu vou fazer? Eu não vou passar por cima de nada aqui, ó. Eu preciso me sentir nesse local e fazer o percurso real até chegar a esse extintor. Então, é isso que é importante na hora de eu colocar ele em planta. O percurso real que eu tenho a percorrer, tá? Na distância, né? No caso, atendendo a minha legislação, na distância que eu preciso, até chegar a ele. Então, sairia aqui desse canto, né? Viria por aqui e chegaria até o meu extintor de incêndio. Olhando essa distância, se eu preciso de mais equipamentos, eu vou dimensionando mais equipamentos conforme a necessidade daquele local, tá? O mesmo vale, então, para o meu sistema de alarme, distância real também a percorrer até ele, e vale também para o sistema de hidrante, distância real de percorrer até ele. A iluminação de emergência daí conforme os looks que eu preciso, né? 5 looks para uma área plana e 3 looks para uma área de escada. Então, vou fazer o dimensionamento e lançar os pontinhos de iluminação de emergência.
E a sinalização de emergência? Essa aqui, ó, Luciana, é a maior dificuldade que o pessoal me liga perguntando. Ah, mas eu olho o projeto por um todo e não consigo botar a sinalização de emergência. Exatamente por isso. Porque tu olha o projeto de cima, assim, e tu tenta lançar as sinalizações de emergência, fica meio que sem sentido. Então, tu tem que te posicionar nessa rota de fuga, tu tem que te sentir dentro dela para te poder chegar onde tu quer. Então, o que que tu vai fazer? Marca a tua porta aqui. Coloquei minha porta aqui, beleza, então eu tenho que chegar até aqui. Se eu tô nesse canto, como eu faço para chegar até aqui? Eu tenho que visualizar pelo menos uma sinalização, né? Então, beleza, vou colocar minha primeira sinalização aqui. Tenho que indicar o sentido para onde está a rota de fuga. Ótimo, vou colocar a sinalização que ela está para lá, porque eu estou aqui e não enxergo aqui. Tá? Sinalização para lá. Cheguei aqui, já estou enxergando, ó, placa. Já entrei, já enxergo a próxima placa. Acesso à escada, ó, indicação de subida, porque eu estou no subsolo. Número de pavimentos para mim poder me achar. Se eu estou descendo essa escada com vários pavimentos, eu tenho que saber quando eu chego no térreo, sem precisar sair da escada. Então, indica esse número de pavimentos dentro da escada. Então, eu estou sempre me posicionando nessa rota de fuga para mim poder fazer o dimensionamento dela, tá? Mesma coisa aqui dos outros lados, ó, a mesma situação. Então, já lancei meu hidrante, mesma situação do alarme, mesma situação do extintor. Distância real a percorrer até ele, ok? E vou indo para os próximos pavimentos fazendo a mesma situação. Todas as medidas que eu precisar, eu vou colocando em planta. Lembrando sempre, vou demonstrar elas conforme a exigência da minha legislação. Mas o dimensionamento em geral é o mesmo para todos. Distância a percorrer, tanto faz aqui em Santa Catarina, em São Paulo, Pernambuco, vai ser a mesma situação, a distância real que eu tenho que percorrer até o equipamento, tá? O campo de visualização da sinalização de emergência é conforme o tamanho da sinalização. Tanto aqui, quanto em Pernambuco ou em qualquer outro estado, a mesma situação. Vou fazer círculos, então, em volta dessa iluminação e ver se pelo tamanho dela, né, coloco o raio no círculozinho, se ela está cobrindo todas as áreas, tá? Então, esses são os pontos importantes, eu me colocar dentro do projeto para poder realizar esse projeto. Vamos para o próximo pavimento para vocês verem como é que fica? Então, subimos do subsolo, olha só, estou chegando aqui do subsolo, tem uma porta aqui que não deixa a escada dar continuidade até o subsolo, não deixa a gente se perder ali dentro da escada até o subsolo. Eu sou obrigada a sair por essa porta aqui. Tem o número do pavimento indicando, ó, e a escada indicando a descida, ó. Cheguei aqui, eu já visualizo a minha primeira placa. Olha como eu estou dentro da ocupação ainda, né? Até que eu consigo, ó, passar por mais uma porta e chegar até a saída final. Então, eu estou sempre me colocando nessa rota de fuga até chegar à saída final. E os extintores, um tem que estar a 5 metros da porta principal. Então, coloco um a 5 metros da porta principal e os demais eu vou colocando conforme a necessidade do local. Se não tem necessidade de haver mais nenhum aqui, tranquilo, não vai mais nenhum aqui nessa rota de fuga aqui do final, tá? Que sai do residencial aqui. Aqui eu tenho o hidrante, a 5 metros da porta principal, o alarme e a central de alarme. A central de alarme tem que estar localizada onde? Num local de vigilância ou num local onde todas as pessoas possam passar por ali pelo menos. Então, num residencial, se tiver guarita, vai estar na guarita. Se tiver uma portaria 24 horas, vai estar na portaria. Mas mesmo que não tenha uma portaria 24 horas, a gente ainda coloca na portaria. Por quê? Porque é por ali que todo mundo vai sair da ocupação e é por ali que os bombeiros vão chegar também. Então, seria o local mais visível para ela, mesmo que eu não tenha uma vigilância 24 horas dela, tá? Então, coloco aqui e daqui em diante já vai para o registro de passeio, né? E o meu reservatório está lá na área superior. Vou marcar também eles lá e vou marcar também meu volume do reservatório depois fazer o dimensionamento, né? E aqui nessa parte a gente tem as lojinhas. Olhando aqui a plaquinha de sinalização de saída, os extintores, a iluminação de emergência, ó, tá? E aqui não tem hidrante, por quê? Porque essa área está isolada, essa área aqui também está isolada, então não foi hidrante, o dimensionamento foi feito conforme a área daquele local devido ao questão de isolamento, tá? Passando para a parte superior aqui, vamos mais adiante, tá? A gente já vai encontrar aqui o pavimento tipo, ó.
Então, aqui no pavimento tipo, ó, porta desse lado, eu preciso enxergar a porta de saída que está aqui. Então, tem que tomar aquela atenção, me posicionar, sair da minha pior situação, que é os apartamentos, eu preciso ver uma placa. Então, ela pode estar aqui no teto dupla face, ela pode estar uma porta-bandeira aqui, ou pode estar aqui na parede, mas eu preciso ver essa placa. Então, já vi a primeira placa, logo eu vou conseguir ver a segunda placa, que é a da porta. Entrei na escada, tenho que visualizar a placa de descida da escada. Não vou colocar no meio dos degraus, porque vou me induzir ao erro, né? Induzir a pessoa a ter um acidente. Ela vai chegar ali e, de repente, vai cair no degrau, porque está visualizando a placa e não está visualizando o degrau em si. E aqui a mesma situação, sempre descendo, né? Vai. Iluminação de emergência, espaço para o cadeirante, tá? Extintor, alarme e o hidrante. Ok, tá pronto o pavimento, Luciano. Tá? Se exigir detecção de fumaça. Se eu tiver que mostrar implanta, eu mostro implanta. Se for apenas memorial, eu coloco apenas no memorial. Sigo as instruções que a legislação do meu estado vai me dar. Mas como eu vou dimensionar, é sempre a mesma maneira. Essa mangueira, no máximo 30 metros. Então, ou 2 de 15 no flexível, ou uma mangueira no mangotinho de 30, não posso ultrapassar essa medida. No alarme de incêndio, a distância a percorrer é 30 metros, então tem que cuidar isso, e assim por diante. Extintor de incêndio, quantos equipamentos preciso para o pavimento? Aí coloco o meu extintor, a mesma questão, distância a percorrer, classe de extintor, tá? Depois que eu pego isso, é tranquilo, todos os prédios que eu vou fazendo, conforme eu vou fazendo mais prédios, mais experiente eu vou ficando e menos erros eu vou cometendo, tá? Então, aqui em cima tem a cobertura, ó, como já seguiu aqui, deixa eu só pegar aqui a outra planta, porque aqui tá numa sinalização diferente para vocês, mas vamos pegar aqui no model, aqui, ó. Aqui em cima tem a cobertura, tá com a mesma sinalização, ó, tá? Fica mais fácil de entender. Aí entrou aqui na porta, tem a placa de sinalização, começa a descida da escada e mostra que a escada está mudando de sentido, né? Então tem mais uma plaquinha aqui. A mesma situação, ó, o hidrante e o alarme estão na mesma coluna. Por que que aconteceu isso? Porque a gente colocando numa mesma coluna, a gente já está pensando no executivo. Na hora de executar vai ser mais fácil, mas poderia estar deslocado? Poderia, tá? Depende da tua necessidade de deslocamento. Aqui está teu extintor e aqui está teu alarme de incêndio, tá? E subindo mais aqui, tu vai encontrar os reservatórios já dimensionados de acordo com o tipo de hidrante que tu tem. E a casa de máquinas é aqui tudo junto, né? Um extintor para tua casa de máquinas, que pode ser um CO2 ou um BC, né? E aqui a gente tem a nossa iluminação de emergência de novo aqui, tá? Então, fez todos os projetos, fecha os projetinhos, faz a conferência deles, coloca selo, né? Coloca as tuas legendas de acordo com o estado que tu tá, coloca ele no layout, manda para impressão, né? Ou se for físico, manda para impressão. Se for digital, tu vai mandar através do sistema, né? Ou Sisbom, se for aqui no Rio Grande do Sul, ou ESCI, se for em Santa Catarina, e assim por diante, em qualquer estado de vocês, ver qual é o tipo de protocolo que vocês fazem, se é online ou se é um protocolo físico, montam todo o processo e daí encaminham para o Corpo de Bombeiros, tá? Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Aqui tá todas as plantas organizadinhas, todos os sistemas, né? Ó, tudo organizadinho, e é só mandar para o Corpo de Bombeiros, tá bom? Luciano, tu tem alguma coisa a colocar? Perfeito, Valdereza. Eu acho que a nossa proposta aqui nessa aula de hoje era exatamente isso, mostrar para o pessoal, né, itens básicos da graficação de um PPCI, né, para que vocês já comecem a se enxergar, né, fazendo esses PPCIs. E aquela questão que a Valdereza falou aqui, pode ser que no primeiro momento possa parecer um pouco difícil, à medida que vocês forem fazendo o primeiro projeto, o segundo projeto, o terceiro, cada vez mais esse caminho vai ficando mais curto e o projeto de prevenção contra incêndio vai ficando cada vez mais fácil. Só descompartilha aí, Valdereza, conosco. Tranquilo, Luciano. Pessoal, muito obrigado por estarem nos acompanhando aqui nessa Semana Viver de PPCI. Temos mais informações, mais conhecimento na sequência e nas próximas aulas. Tchau, tchau e até lá. Bom, pessoal,
Por hoje é tudo. Eu espero que esse conteúdo que a gente te passou tenha te ajudado e ajudado bastante. E na próxima aula, eu te preparei uma surpresa. Eu vou te mostrar um mapa para tu encontrar o sucesso na elaboração de PPCI. Tu vai receber um roteiro prático de tudo que tu precisa fazer para conquistar excelentes resultados nesse mercado e dar o próximo passo na tua carreira. Por fim, a gente vai te mostrar uma oportunidade única para quem quer aprender mais sobre a elaboração de PPCI. Caso tu não saiba, eu e a minha sócia Valdereza, nós criamos um treinamento completo que já ajudou dezenas e dezenas de alunos a aprenderem a elaborar seus próprios projetos e também viverem de PPCI. E na próxima aula eu vou te contar todos os detalhes sobre esse treinamento. Só que eu preciso te pedir uma coisa. A forma como a gente está te apresentando essa oportunidade, ela é totalmente diferente do que a gente está vendo no mercado. E eu tenho certeza que, assim como tu, outras pessoas também podem se interessar por esse conteúdo. Como eu te disse, o mercado é muito amplo e quanto mais a gente disseminar essa ideia, mais as empresas e os clientes vão entender a urgência e a necessidade deles e cada vez mais e mais mercado nós teremos para atuar no mercado de PPCI. Então, se tu conhece alguém na área que se interessa pelo assunto, compartilhe esse vídeo imediatamente. E não deixa de colocar as tuas perguntas, os teus questionamentos aqui nos comentários. A gente quer entender um pouquinho mais a tua realidade, te conhecer um pouquinho melhor e ver como é que a gente pode te ajudar. Por fim, e não menos importante, fica de olho na tua agenda e fica atento à próxima aula que vai ser liberada na próxima sexta-feira. E eu te espero lá, hein? Um grande abraço!